Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Como é que você está? Muito bom? Muito bom. Voltamos aqui com o nosso bate-papo da coluna Conjuntura do jornal EL News. Vamos falar sobre assuntos de interesse do nosso município e perguntar o que você quer saber. Segura aí, nós voltamos já. Olá, Primavera do Leste, olá, região, olá, meus amigos. Mais uma edição do nosso bate-papo aqui da coluna Conjuntura dentro do jornal EL News. Nós estamos mais uma vez discutindo assuntos e temas de interesse do nosso município, conversando sobre o futuro da nossa cidade, olhando para o passado apenas para que ele nos possa fazer com que possamos evitar os erros e olhando para frente para buscar sempre o desenvolvimento do nosso município. Hoje nós temos a honra de receber aqui um vereador de segundo mandato e que atualmente vai aí para o seu último ano na qualidade de presidente da Câmara Municipal de Primavera do Leste. Uma Câmara tão controversa, defendidos por atacados por outros, enfim. Vamos bater um papo com o vereador do MDB, Manuel Mazzutti. Tudo bem, Manuel? Como está você? Tudo bem, boa tarde. Buenas. Ô, Mazzutti, tá tudo bem contigo? Como é que foi o recesso, tá? Tudo ótimo. Beleza, aproveitou, descansou? Descansamos bastante, graças a Deus. Certo. Tá tudo sob controle, baterias recarregadas. Que venha 2022. Vem que nós traça. Pronto. Ô, Manuel, você fechou aí, né? Nós estamos aí na metade do mês de janeiro. Você fechou em dezembro seu primeiro ano na condição de presidente da Câmara Municipal. Era o que você esperava ser presidente da Câmara Municipal? Te agradou essa tua própria gestão nesse primeiro ano? Na verdade, todos os vereadores, quando eleitos, eles estão aptos e também estão à disposição de serem o presidente daquela casa. Uhum. É lógico que a gente não agrada a todos, mas você tem que ter contigo uma linha de conduta da qual você acha que é o necessário fazer e tem que fazer aquilo que você tem na sua cabeça, entende que seja o ideal, para que você possa, ao final do seu mandato, na condição de presidente, aí você poder olhar para trás e dizer, eu fiz da forma que eu gostaria. Existem algumas situações que você precisa repensar todos os dias. Isso vai acontecer não só por ser vereador ou por estar presidente, ou se fosse prefeito, ou se fosse governador. No poder público você sempre tem alguma coisa a repensar. Tá certo. Você continuou como presidente do MDB? Continuo como presidente. Municipal? Sim. Do diretório municipal? Pelo menos até o mês de março. Pelo menos até março. Sim. Muito bem. Queria que você começasse esse nosso bate-papo pontuando o seguinte, duas situações. Primeiro, nos contar um momento que você teve de muita satisfação na qualidade de presidente. Não de vereador. O vereador já tem aí 5 anos como vereador. Uhum. Na qualidade de presidente, um momento que você falou, puxa, isso foi muito bom que aconteceu aqui. E um momento que você falou assim, nossa, que vergonha. Você tem esses dois momentos para contar para a gente a nível de curiosidade só? Eu fico muito contente pelo resultado financeiro. Eu não estou lá fazendo aplicação financeira. Quando eu digo resultado financeiro, não é uma coisa não se mistura com a outra. Mas é um anseio da sociedade que a gente escuta dia a dia de que precisava o Poder Legislativo gastar menos. E quando, assim, mês a mês, quando você pegava e verificava, olha, a gente conseguiu ter menos gasto do que os outros anos dessa forma,
Isso é uma coisa que me deixa contente. Como também das vezes que a equipe esteve, né, no gabinete, equipe de trabalho direto com a gente, dizendo da certeza do caminho certo que nós estávamos, reconhecendo a idoneidade com que a gente trata as coisas. Isso me deixa muito contente. De dizer assim, fiz besteira, eu sou bem sério para você, se fiz, não tive esse convencimento, não que eu não tenha convencimento de ter errado em muitas coisas, mas dizer assim, isso aí ficou muito ruim. Não, eu não. Eu acho que a gente precisa, quando a gente constata alguma coisa que precisa ser mudado, precisa mudar, mas não precisa por isso se lastimar pelo fato. Coloca como os momentos ruins, tirou 5, aquela nota que dá para passar raspando, mas passou. Mano, foi muito discutido na sociedade e tudo mais, nesse seu primeiro ano, essa economia que você afirma ter feito, de 4 milhões, em torno de, né? A gente não tem aqui, até porque o nosso papo aqui, gente, é papo de mãos limpas, né? A gente não carrega, tem na cabeça, a gente não carrega dados na mão. Mas em torno de 4 milhões e 600 mil a economia que você fez. Aponta pra gente, quais são os itens que você falou, eu economizei aqui, aqui e aqui. Você pontua pra gente onde é que está essa economia. Li, primeira coisa que a gente fez quando chegou na presidência é não deixar que todos os cargos nomeados fossem apenas preenchidos politicamente. Então, o que nós fizemos? Quando eu digo nós, eu considero toda a mesa, porque a mesa ela não é apenas o presidente. Então, tudo que foi feito é um mérito, que nós entendemos como mérito, de toda a mesa e também de todos os vereadores, dos 15 que lá estão, independente, e alguém está mais satisfeito ou menos satisfeito. Mas nós chegamos lá, nós implantamos uma política diferente de contratação. Lógico que tem contratações políticas, mas, por exemplo, nós nomeamos na chefia do RH e na chefia do Compras 2 funcionários efetivos. Com isso, nós deixamos, por exemplo, de ter o salário do efetivo mais o salário nomeado, apenas tão somente com o salário do nomeado. Né? Que ganhou um FG para exercer uma outra função. Ganha, sim. Né? Sempre. Isso é normal. O FG ele é uma prática legal e, nesse caso, necessária. Muito necessária, porque é um funcionário comum que assumiu um cargo de chefia. Então, a gente conseguiu fazer aí uma diminuição. Outra coisa que a gente buscou economizar muito, e eu acho que a gente conseguiu bastante, foi a utilização dos carros públicos. Para você ter uma ideia, eu mesmo entrei 2 vezes dentro de um carro oficial. Da Câmara? Da Câmara. O carro que serve a presidência, ela passou a ser um carro que serve, em algumas situações, muito pontuais a todos, não só vereadores, a todos os servidores. Então, são algumas coisas que a gente fez. Procuramos analisar muito cada item que a gente comprou. Nós fizemos pregão do que era necessário, nós buscamos o melhor preço e entendo que nós conseguimos, sim, trazer para dentro daquela casa um olhar mais empresarial do que político. Então, foi isso que a gente conseguiu fazer uma redução de algum tipo de gasto. E você acha que essa ação, nesses pontos que você citou, são em parte responsáveis por uma economia de 4 milhões e 600 mil, em média? São em parte, são sim. São responsáveis. Principalmente quando você passa porque você tem uma demanda diária de necessária de alguns itens que você demanda, seja material de expediente ou qualquer tipo. Então nós fizemos isso com muita probidade, sabe, com muito respeito ao dinheiro público. Eu acho que isso aí é o diferencial. Nós vamos, daqui a pouquinho, entrar no assunto sobre o que vai ser feito em 2012, quais são os planejamentos para 2022. Mas nós não podemos entrar no planejamento sem dar uma passada a limpo
no que aconteceu em 2021 e todos, né? Certo. E você teve momentos muito tensos nesses 2021 dentro da Câmara, momentos em que a gente que assistia de fora falou, agora ele vai jogar o microfone em alguém lá embaixo. Mas teve algumas situações, como, por exemplo, a questão que o Ministério Público sugeriu o afastamento de servidores do Poder Executivo que têm ligação parental com vereadores. Nesse bojo, inclusive, uma pessoa muito próxima a você também perdeu o emprego. Você acredita que essa ação do Ministério Público ela foi meramente técnica ou teve aqui uma composição política que visava um jogo de estratégia política nisso? Como é que você analisa esse fato, Manuel? Eu analiso isso mais como política. Né? Porque as pessoas que, na verdade, sofreram qualquer tipo de, vou te dizer até de perseguição, Sim. Né? Eram pessoas técnicas que estavam lá e que, por exemplo, eu não tenho vergonha de dizer, minha esposa trabalha na prefeitura, trabalhava desde 2003, se não me engano, na prefeitura, sempre foi dentista, foi coordenadora desde 2014, se não me engano, muito antes de eu sonhar em entrar na política. Me elegi vereador em 2016, nunca visitei o ambiente de trabalho dela para pedir voto para ninguém, né? Nunca utilizei disso. Meus eleitores e minha linha política ela é muito diferente disso. Então eu entendo que houve mais uma perseguição política de pessoas que, mesmo às vezes não produzindo quase nada, se acham no direito de questionar quem produz e produz bastante. Eu até cito sempre, até por desconhecimento mesmo meu de outras pessoas, o único caso que eu conheço é a irmã do vereador Temarzinho, que eu sou testemunha que ela trabalha, sei lá, quase uma década ou mais na década na prefeitura. Que eu saiba, assim. E perdeu o emprego nesse bojo, perdeu o cargo que ocupava, não sei se o emprego, mas o cargo que ocupava ao menos, por essa questão. Também teve um caso que ficou muito famoso, muito comentado, foi de um servidor que parece que batia ponto e não frequentava. Como é que foi esse caso, Mazzutti? Na verdade, não é isso que aconteceu. Sim. Né? Inclusive, os vídeos que foram apresentados para a sociedade eram vídeos editados, né? Montados, né? Ocorreu até uma semana que a gente estava ausente por compromissos que eu tinha assumido muito antes de estar na presidência, e quem estava respondendo pela presidência havia autorizado o servidor a fazer alguns serviços externos, porque nós temos aí uma ideia de construir um anexo, né? E nós estávamos licitando obra e verificando vários tipos de modelos novos de construção, e o que estava respondendo pela presidência solicitou a esse servidor, que por sinal é engenheiro civil, então uma pessoa qualificada, que fosse verificar algumas situações, né? Mas ficou devidamente comprovado isso. Nós fizemos um TAD, e lá ninguém está para esconder nada. Tinha que fazer uma investigação, fizemos, foi verificado que não era aquela realidade e ponto, esperado. Perfeito. É importante colocar, e até o Manuel colocou aqui agora, a questão da construção do anexo. Uma das coisas, e aí não sei se é uma herança ou alguma coisa, mas você herdou essa situação. E eu, olhando de fora e sem conhecer em loco as suas dificuldades lá dentro, fico me perguntando, mas por que não faz isso? Nós temos uma sobra de 4 milhões, nós temos uma cúpula, aquela cúpula da Câmara é terrível. Teve um vereador Adriano, da oposição, do Podemos, que apresentou aí nas redes sociais um laudo elétrico, correto? Nós temos ali a própria construção do anexo. Uma das maiores coisas que eu particularmente, como eu acompanho isso muito de perto, desde a implantação, eu tenho um carinho muito especial pelo Instituto Memória, né?
construído pelo então vereador Heraldo Ford. Estou fazendo campanha para o Heraldo, que não, né? O Heraldo que cuida da carreira política dele, mas foi uma obra que ele fez que eu reputo como maravilhosa. Como jornalista, aquilo tem que ser preservado pelo bem de Primavera, independente de qualquer situação política, partidária, nome, enfim. E o Instituto de Memória se encontra num estado que não está legal. Qual a dificuldade? E eu sei que você tem consciência disso, tem conhecimento disso. E por que você não consegue? Qual a cabeça de sapo que está enterrada nesse negócio? Não tem nenhuma cabeça de sapo, é bem tranquila a situação. Primeiro, nós optamos por linha de conduta e por linha política mesmo, de que esse ano 2021 nós faríamos todos os esforços necessários para reter o máximo de valores, né? Para que esse valor voltasse para a sociedade, porque com o evento dessa pandemia aí, que infelizmente passamos, né? Haviam várias necessidades em face da população que eram muito mais urgentes e consideramos muito mais importantes até do que o próprio prédio. Né? Primeiro, para desmistificar, o prédio não está caindo, o prédio não está para pegar fogo. Né? Nós temos problema com a cúpula, mas eu também não poderia chegar lá e dizer assim, não, eu vou mexer essa cúpula sabendo que aquela obra, todas as situações que chegaram lá, para dizer, ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, nós discutimos mais de 10 possibilidades. E nós não tivemos uma garantia de que tudo que fosse gasto, e já foi gasto muito dinheiro naquilo, e nunca resolveu. Então, gastar um dinheiro sabendo que não iria dar o resultado prático, que é, primeiro, parar aquela pingação de água de fora para dentro, eu não faria o gasto. Então, nós passamos o ano discutindo, por fim, nós conseguimos uma parceria 100% gratuita com a Unic, que nos cedeu um projeto feito, na verdade, um projeto desenvolvido até por esse engenheiro que está lá dentro, em parceria com o pessoal da Unic, para que a gente possa alterar algumas situações. E nós estamos correndo atrás e passamos e discutimos com N pessoas a maneira da gente poder fazer a obra daquela cúpula e realmente ela dar resultado. De fazer o que fizeram há 3, 4 anos atrás, gastar lá 70, 80, sei lá quanto, pagaram e não resolveu nada, isso é um tapa na cara da sociedade. Isso é gerar de forma errada o dinheiro público. Gerir, não gerar. Né? Então, quanto ao anexo, nós fizemos o projeto, nós licitamos o projeto, nós compramos o projeto está pronto, ficou pronto em dezembro. E nós vamos licitar até o mês de março a obra, sim. Porque, primeiro, que nós precisamos ter um local para o Instituto de Memória. Por mim, eu colocava o Instituto de Memória lá na esquina, num prédio suntuoso, escrever bem grande, Instituto de Memória de Primavera do Leste, que para mim é uma das coisas mais importantes que nós temos hoje à disposição da população. Porque fiz parte dessa história, sei o quanto foi complicado para a gente chegar aonde esse município chegou, né? Sei a cada passo, inclusive, de como foram os primeiros palmos de asfalto que foram construídos aqui dentro, né? De como a gente montou. Para quem não sabe, Manuel Mazzucchi é um dos pioneiros da cidade, tá? Ele está conhecido e ele tem muito orgulho de ser o Mané despachante, né? Sou, muito orgulho de ser Manuel despachante. Começamos a prefeitura sentados no chão, literalmente, que sequer cadeira tinha. Então eu sei a importância do Instituto de Memória. E quero, e buscamos um projeto que a gente pudesse contemplar o Instituto de Memória de uma forma bastante eficiente, né? Algo amplo, algo atraente para a sociedade. Não vamos fazer nada mirabolante, não vamos fazer um prédio suntuoso, mas vamos fazer um prédio que a sociedade possa adentrá-lo e se sentir à vontade para ver a história do Primavera do Leste, que precisa ser registrada, contemplada, para poder ser valorizada. Você vai fazer um prédio à parte, então? À parte, nós vamos fazer na parte do fundo, vamos fazer um prédio, está o projeto lá, está pronto. Vamos ter que discutir uma situação, trocando ideia com outro engenheiro, a gente precisa repensar antes de começar, mas está assim, tudo pronto para a gente começar, e eu acredito que até o mês de março a gente consiga licitar essa obra. Você falou que o projeto do anexo também já está
Concluído, você vai também comprado, para... pago, tudo pronto. Perfeito. Ele vai ser aonde? Vai ser no fundo, do lado? No fundo. Também. São 700, não, é tudo junto. Junto O anexo é um só. Entendi. É um prédio retangular de 748 metros quadrados, que nós vamos colocar o Instituto Memória. Vamos fazer novamente um plenarinho que já existia e infelizmente foi retirado, que é uma coisa que necessita, né? E vamos fazer em um prédio, num modelo, tipo, nós somos até na prefeitura de Lucas do Rio Verde, sem usar carro público, tá? Para verificar a situação de como eles fizeram lá, para que a gente pudesse ter a nossa parte administrativa em uma única sala, com várias ilhas lá de imóveis, mas uma coisa moderna, uma coisa mais eficiente, para que a gente possa também, ao conseguir levar a administração da Câmara, que hoje utiliza várias salas naquele U que a gente tem ali, a gente leva ele para o novo anexo e com isso a gente disponibiliza mais lugares para alguns gabinetes que estão, para entrar 3 pessoas tem que sair uma para poder entrar mais uma. Então nós precisamos também refazer isso. Mas para isso foi necessário fazer um caminho de situações muito peculiares. Por isso, e na administração pública, você não chega lá e dá um estalo de dedo, não, faz isso aqui, vai lá e constrói. Infelizmente, a gente tem que seguir. Você tem todo um caminho burocrático, complicado, né? Mas é bom você fazer essas explicações, porque muita gente fica aguardando, já está aguardando muito tempo, e às vezes a gente não sabe. Com relação à sua ida, qual foi a cidade? Lucas do Rio Verde. Lucas do Rio Verde. Eu me lembro que o jornal EL News publicou uma reportagem sobre isso, sem que você nem soubesse que o jornal ia publicar. Nós publicamos, porque o nosso interesse sempre é publicar coisas de interesse da cidade. Muito bem. Sempre que se diz, vamos discutir os valores, e é engraçado essa posição, eu quero fazer esse parênteses bem explicativo aqui, porque é muito interessante saber do que se debate, do que se cuida, entendeu? Do que se cuida. Um assunto que nós aqui do Jornal EL News, desde 2012, né, produção? Foi de 2012 na gestão do Felipe Nogueira, né? Nós começamos a discutir a questão do duodécimo. E para a gente fechar aí o ano de 2021, que eu reputo muito importante, principalmente no que tange a doação de áreas feitas pelo Executivo, mas com aprovação da Câmara Municipal, para a instalação de escolas profissionalizantes, de prédios da segurança pública, de parcerias com órgãos da segurança pública, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, enfim, todos os órgãos, né? A criação da nossa, não é guarda municipal, me fugiu o termo agora. CMTU? Não, função delegada. Tá. Da função delegada que foi criada. Então, eu acho que são temas muito importantes também. Mas eu gostaria de voltar ao tema do repasse do duodécimo. E eu tomei a liberdade, até já conversei isso pessoalmente com o Mas, foi o WhatsApp, mas numa conversa só nossa, eu colocando para ele a situação de que a Câmara recebeu no ano de 2021, eu vou até pedir para a produção colocar aqui embaixo, o valor de R$1.138.000 mês. Esse é o valor repassado pela Prefeitura para que a Câmara possa se autogerir, se auto-administrar. Pelos custos apresentados pela administração do senhor Manuel Mazzutti, que, aliás, eu faço aqui como jornalista há mais de 15 anos na cobertura política de Primavera, eu faço o registro de que se trata de umas administrações mais transparentes, não estou fazendo nenhum favor aqui ao Manuel, ele sabe bem disso, estou apenas reconhecendo o que é justo. Ele faz uma das administrações mais transparentes, mas ele apresentou um gasto mensal
médio, porque não dá para a gente ficar calculando mês a mês. Então a gente pega o valor anual e faz a média mensal. E a média mensal de gastos da Câmara Municipal, neste ano de 2021, ficou em R$ 740 mil mês. Produção, por favor, coloque aqui embaixo o valor total gasto pela Câmara no ano, o valor que foi, agora dá um tempinho, né? Agora coloca aqui o valor aproximado de devolução. Eu estou dando esses dados na frente do presidente da Câmara Municipal, que são dados extraídos do próprio portal de transparência da Câmara. E aqui a devolução, agora aqui embaixo o valor aproximado de devolução. Eu não consegui o valor exato, mas está aqui o valor aproximado de 4 milhões e 600 mil. Isso dá um gasto mensal médio da Câmara em torno de R$ 745 mil mês. É uma média, né? Tem mês um pouquinho mais, um pouquinho menos, na média, R$ 745 mil. Evidentemente, como o nome duodécimo, ele é originário de 12, né? Por isso chama-se duodécimo, são 12 parcelas, é o que a prefeitura arrecada no ano, dividido em 12 parcelas, que é repassado mensalmente, 7% do que a prefeitura arrecada. Primeiro, a prefeitura não repassa 7%, inclusive recebeu uma admoestação, uma recomendação, né, que foi um apontamento recomendatório, esse é o termo, do Tribunal de Contas. Confere? Confere. Foi isso mesmo que aconteceu. Para que ela repasse o valor de 7%. Agora, esse valor, mesmo não sendo 7%, ele está aí em torno de 450, 400 mil acima da despesa média da Câmara. Esse valor deve aumentar para 2022. Quando você faz gestão pública, você não pode pensar só no hoje. Então, no caso, eu não posso pensar no seu mandato de presidente, nem do próximo presidente que vai cumprir 2 anos. Me dá a obrigação de pensar daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, quanto estará esse repasse e qual o valor de sobra que esse valor vem aumentando. Porque de 2021 para 2022, vai aumentar coisa de 100 mil no repasse. Aumentando 100 mil, o que sobrou de 4, eu não acredito que ele vai aumentar a despesa fora a despesa corrente, e exceção de obras que por acaso já tenha feito. Mas a despesa corrente é basicamente a mesma. Você não pretende contratar muita gente mais, né? Não pretendo contratar ninguém. Então, ora, vejam, observem os senhores que têm boa vontade, que têm um espírito público. Se sobrou 4 milhões e 600 mil e aumenta 100 mil, mantendo-se a despesa corrente, evidente que ao final desse ano de 2022, o valor que sobrar, ele sobra acima dos 4.600 que porque houve um aumento do repasse. Obrigatoriamente. Por que os vereadores, e aí eu pergunto enquanto colegiado de vereadores, que aí não é uma responsabilidade sua, você só gere o que... Por que os vereadores têm tanto receio em discutir essa questão do duodécimo para colocar em lei um valor mais realístico, sem tanta sobra, que, conforme eu digo, você é um presidente que, pelas suas ações e pelos documentos até agora apresentados, é uma administração da Câmara que não deixa margem para você falar, teve roubo aqui, teve desvio ali, teve, né? Graças a Deus. E pode ter certeza que esse jornalista é chato o suficiente para ficar todo mês fuçando lá para ver as despesas. E ele realmente não deixa. Pode discutir uma despesinha aqui ou ali, mas é coisa mínima, isso e é normal até que seja, não tem nada legal. Agora, quem garante que daqui a 4 anos, 5 anos, 10 anos, quem ocupe a presidência tem esse mesmo espírito. E é para lá que se legisla. Não é se legislar hoje. Hoje uma redução de duodécimo, por exemplo, não valeria na atual legislatura. Teria que valer apenas para a próxima legislatura. Por que o vereador tem tanto medo de discutir esse tema?
Esse tema ele foi enfrentado na legislatura passada e, infelizmente, fomos voto vencido. Só para a população entender, eu fiz um projeto de lei, inicialmente havia um projeto de lei do qual eu era autor, e havia mais 4 coautores, lembro que era Paulo Donin, Onho, e me perdoa os outros, que eu não lembro quem são. Acho que era do sindicato, Araújo, se não me engano, também estava. Então nós fizemos um projeto de lei e, infelizmente, a presidência naquela época não levou o projeto para discussão em plenário e votação. Com a chegada do vereador Peru, que também era simpatizante da diminuição, nós tínhamos proposto a diminuição de 7% do duodécimo para 5,5%. Como o Peru era simpatizante disso, e ele chegou e disse, olha, eu já lá atrás eu já tinha essa ideia. Falei, Peru, eu quero é que diminua. Você vai de autor, eu retiro o meu projeto, você faz o teu projeto, você vai de autor, eu vou de coautor. Não há nenhum tipo não quero nenhum tipo de glória disso, né? Eu não estou aqui procurando nenhum tipo de sensacionalismo ou elevar meu nome, porque o vereador... Não quer se aparecer, né? Não vai, Peru, vai você. Se você já tinha essa ideia, vamos voltar à ideia. E, infelizmente, nós perdemos. Eu me lembro. Quando foi para votação, os vereadores, cada um, logicamente, com seu raciocínio, e não estou aqui condenando quem votou contra, mas eu sempre fui a favor dessa diminuição, e eu sou a favor da diminuição do duodécimo. Nós esperamos que, com o crescimento primavera, nós consigamos chegar aí rapidamente a um número de população que aí é um gatilho normal. Se a população do município chegar a 100 mil habitantes, não estamos longe disso, e acredito que isso, até o final da administração Leonardo, talvez a gente até possa chegar, esse número cai para 5,5% obrigatoriamente, constitucionalmente. Então, nós temos essa ideia. Mas eu sempre fui favorável, a gente diminui sim. É muito dinheiro, e vamos ser bem sérios, teve administrações que não devolveram quase nada. Que isso é um tapa na cara da sociedade. Sim, e porque levanta dúvidas. Olha, se uma gestão consegue devolver 4 milhões e 600, não há redução e a outra não devolveu nada, você fala, ué, você dá margem à coisa, entendeu? O que é ruim no serviço público, você dá margem. Exatamente. A que as pessoas possam pensar alguma coisa. Muito bem. Isso colocado, isso discutido, vamos partir agora para o nosso ano de 2022. Você continua na presidência do MDB. O MDB no nosso município, ele tem o cargo de prefeito municipal, ou seja, chefe do Poder Executivo. Ele tem o cargo de chefe do Poder Legislativo. E eu não vejo, pelo menos aonde chega a informação a esse velho camelo das letras, eu não vejo se falar em um representante do MDB que detenha a presidência do Poder Legislativo, a presidência do Poder Executivo, um nome para se lançar à apreciação da população nas eleições do próximo ano. Próximo outubro, né? Próximo ano, não, que é nesse ano. O MDB não vai lançar candidato a deputado estadual, federal, senador, em primavera, digo. A princípio, nós realmente não temos. Nosso nome era, e a gente não esconde isso da sociedade, nosso desejo era que o Leonardo fosse nosso candidato a deputado estadual, até um pouco mais do que isso, de repente até deputado federal. Mas de vontade dele terminar o mandato, né? Entende ele que a sociedade confiou essa missão a ele, que ele deva terminar, e isso não se discute, é a vontade dele, e eu acho que ele está indo no caminho certo. Logicamente que sempre há um ou outro descontentamento e há erros também, que precisam ser corrigidos, né? Então, a princípio, nós hoje, o MDB realmente não tem
esse candidato dentro do Primavera do Leste. Gostaríamos de ter? Sim. Mas também estamos iniciando um ano para poder começar a discutir com outros partidos. Mas por que essa posição? Você acha que o partido ele não se planejou política? Porque nós sabemos que na construção de uma candidatura nesse porte, que seja viável, né? Não seja candidato de si mesmo, né? Que seja uma candidatura viável, ela precisa de uma construção prévia, né? Essa construção não foi feita pelo... Por exemplo, ou ficou só naquele, não, eu acho que o Leonardo pode ser o prefeito, pode ser o candidato, e não houve uma outra construção paralela. Por que isso? Porque realmente o nosso candidato era o Leonardo. Era o Léo. Era o Léo. Nós sempre tivemos essa vontade. Nós temos pessoas no quadro que a gente pudesse analisar, temos, mas não hoje. Nós não temos nada dizer assim, ó, esse aqui está apto, está preparado. Nós não fizemos, eu mesmo na condição de presidente do partido nós não fizemos, porque é necessário, primeiro, aqui eu vou até utilizar uma frase que é do meu colega de legislatura, Luizinho Magalhães, que o importante para a gente colocar uma candidatura de deputado estadual aqui na rua é não perdermos. Porque é uma oportunidade do município, não é apenas uma oportunidade do MDB. Então nós precisamos sim ouvir os outros partidos, ver o que a gente vai definir. O MDB gostaria sim de ter um candidato aqui que levantasse 4, 5 mil votos para poder ajudar a chapa do próprio partido estadualmente. Claro que o MDB quer isso, mas e aí? Nós vamos, de repente, sacrificar o próprio município? Quando digo sacrificar é deixar o município sem um representante lá? Ou é bom a gente dar um passo atrás e escutar as pessoas, né? Escutar todos os partidos aqui representados, inclusive os de oposição. Nós não temos nenhuma restrição de conversar. A gente sabe que tem partido que tem restrição de não converse com o MDB. Mas o MDB não tem isso, não. O MDB não chegou onde chegou com arrogância. Nós chegamos onde chegamos. E não olhando para o próprio umbigo também, né? Ouvindo a todos. Nós não temos nenhum tipo de situação que a gente não possa ouvir alguém. Mas eu vou dizer aqui, Manuel, você vai me permitir, a gente se conhece há algum tempo, você vai me permitir essa inconfidencialidade com você? É ruim para o partido. Não, para o partido é ruim. Para o partido é ruim. É ruim porque nós não deixamos de ver o comando. Nós não deixamos de reconhecer isso. Hoje vocês vão para uma aliança, claro, eu acredito que esse seja o caminho, mas uma aliança que poderia ser capitaneada pelo partido que teve nas urnas a maior uma vontade do eleitor. Queremos ser governados por vocês. Né? Mas tudo bem. Então, só que nós temos que considerar que uma eleição é totalmente diversa de outra. Sim, claro, sem dúvida. E 2 anos de uma eleição para outra, ela pode mostrar 2 cenários muito diferentes. E você acha que esse cenário hoje pode estar muito diferente? Eu acho que está bem diferente. Está bem diferente? Eu acho que sim. Eu acho que está, até pelo desgaste natural de que tudo sofre, né? Mas eu entendo que há uma diferença gritante. E por isso nós precisamos sentar na mesa e conversar, e conversar e escutar tudo. Isso é de uma sensatez no lugar, mas também de uma humildade muito grande. Você tem que reconhecer que, olha, eu estou no governo e isso ocasionou desgaste e eu prefiro sentar e conversar e discutir as opções. Muito bem, vamos para as próximas questões, então, relativas ao ano de 2022. Nós encerramos 2021 com um movimento muito forte pelo afastamento de um determinado, dos 15 vereadores, de um determinado vereador. Esse afastamento é fruto de um embate político que ele tem com outro grupo, né, que inclusive é o seu próprio grupo político, mas não com você pessoalmente, com outros integrantes do seu grupo político, do seu partido. E como é que você avalia, enquanto Câmara Municipal, se chegar ao final de uma gestão, de um ano legislativo, onde um dos integrantes da Câmara está prestes a ser afastado, né, por decisão judicial, no embate com outro integrante do próprio Legislativo. A Câmara dividida, chegamos a uma condição de uma Câmara rachada indelevelmente? Acho que indelevelmente não.
Mesmo porque se briga mais nos holofotes do que nos bastidores, né? Então, às vezes, briga é mais de tribuna do que de... eu entendo que às vezes a briga possa ser mais de tribuna do que de bastidores. Como é que é nos bastidores? É muito tranquilo. É bem mais tranquilo do que a gente assiste, não? Mas é a água e o vinho. Não tem nada a ver. A briga, o bastidor, ele é muito tranquilo, onde sentam, conversam, um escuta o outro. É lógico, cada um tem um estilo, né? De legislar, um estilo de propor o seu discurso, mas esse caso específico, ele não está mais na esfera política. Né? Agora ele é um caso de justiça. E quem vai decidir, e já tem uma decisão que aguarda recursos, que podem mudá-la, com certeza, uma decisão judicial, ela pode sim ser alterada através de um recurso bem proposto, e nós vamos cumprir, infelizmente, teremos que cumprir o que a justiça determinar, que certamente será diferente do que a própria legislação, a própria população elegeu. Então, é duro, por mais que você possa não concordar com uma atitude ou outra, mas você na condição de legislador, na condição de presidente, você que tem que, vamos dizer assim, botar a caneta final em mudar um quadro que a própria população escolheu, a desconvir que não é o melhor dos quadros. Né? Eu me recordo bem aqui do voto de Minerva, do presidente do TRE, quando deu a declaração, e ele foi muito claro e evidente em dizer que o voto dele era um voto de divisor de águas, porque são atitudes que a política não pode mais aceitar. Mas deixamos esse caso de lado. O que me leva a perguntar a você agora é sobre o planejamento para 2022. Você falou em construção de reforma, de construção do anexo, reforma das cúpulas. Você assume um compromisso, e não estou falando isso politicamente, mas com os compromissos que você enfrentou no seu primeiro ano, você vai fazer isso em 2022? Eu espero que sim. O compromisso é de fazer todo o esforço, né? De que a gente possa construir. E hoje a gente entende. E uma das coisas ali que, quando você administra, você precisa ter absoluta certeza é de que o teu dinheiro dá para o teu gasto, né? Primeira coisa. Da dona de casa ao presidente da República, exatamente. Né? E obrigatoriamente por nós, dentro de estando presidindo um poder. Então hoje nós estamos convencidos que financeiramente, no caminho que nós estamos, nós conseguimos fazer. Né? Perfeito. Espero começar e terminar. A parte burocrática, que seria talvez um entrave maior. Ela está bem adiantada, está bem encaminhada, né? Encaminhada, bem organizada, com alguns detalhes. Mas eu espero que mês de março a gente já consiga ter um martelo batido. Gostaria que fosse até antes, mas eu acho que antes de 15 de março não será possível. Como é que você quer entregar a Câmara? Qual o teu sonho de chegar no dia 31 de dezembro, passar o teu cargo, não só o teu, mas a mesa diretora toda aí, o Temarzinho, o Vado, Tailan Zanata, a vereadora Vanessa, o Renato do sindicato. Isso. Como é que você espera passar a Câmara Municipal? Melhor do que você encontrou? Em que sentido? Eu espero, logicamente, sempre você trabalha para melhorar alguma coisa. Mas eu espero que a gente consiga colocar na visão de todos que lá estão, de que hoje a sociedade clama por uma mudança de atitudes e mudança de comportamentos. Né? Então, eu espero que o meu sucessor, que tenho 14 vereadores aptos a me suceder, todos com maior aptidão possível, e reconheço a qualidade dos outros 14, que a gente consiga levar para aquela casa de uma forma definitiva a probidade, que é hoje a maior vontade da sociedade, muito embora às vezes a própria sociedade seja
o instrumento contaminador. Né? Mas o que ele está dizendo é o seguinte, é o pessoal que vai lá pedir para pagar água de luz, para pagar água, luz... Diminuiu muito, isso aí diminuiu. Isso é terrível, Então, mas tudo bem. Graças a Deus. E vou te passar aqui uma situação pitoresca. Muito difícil no meu gabinete, nos outros 4 anos, como nesse, alguém lá pediu alguma coisa. Muito difícil. Você sabe por quê, Eli? Porque isso vai muito da forma que você faz campanha. Sim. Se você faz campanha baseado no toma lá da cá, você vai continuar recebendo a cobrança. Quando você faz uma campanha não baseada no toma lá da cá, as demandas que chegam no teu gabinete elas são estritamente institucionais. Mas eu gostaria muito de que a gente colocasse, Primavera fosse uma semente de que a gente pode sim diminuir o custo da máquina pública através da probidade, para que esse país, oxalá num breve espaço de tempo, pudesse diminuir a sua carga tributária. Porque se engana quem pensa que vai diminuir os impostos se nós não diminuir o tamanho do Estado. E é isso que nós precisamos demonstrar para a população, que nós temos condição de diminuir o tamanho do Estado, né, para que a gente possa diminuir a carga tributária. Todo mundo reclama do imposto, mas ele foi lá cobrar para que o seu representante gastasse menos, porque muita gente aplaude algumas atitudes sem pensar o quanto aquilo custou para o seu próprio bolso. Porque quando custa aos cofres públicos, custa ao bolso do próprio consumidor, do próprio cidadão. Então é isso que eu gostaria de deixar, um legado de probidade. O dinheiro do Estado, e quando a gente fala Estado, está falando de prefeitura, Câmara, tudo, ele não nasce em pé de goiaba, né? Nem em pé de jaca. É dinheiro da população, que é gerido. Então, quando o Estado ele favorece uma parte aqui, é porque a outra parte está carente. Você viu aqui, você acabou de ver aqui o nosso computador de 5ª geração que a gente trouxe da China, nos dando tempo aqui, né? Gostei. Gostou do computador de 5ª geração? Gostei. A gente nunca sabe como que é que funciona nos bastidores. Hoje eu estou aqui e eu gostei. E eu tenho que partir para o encerramento. Mas eu não conseguiria encerrar essa entrevista sem que eu te fizesse uma pergunta que eu deveria ter feito, na realidade, faço minha culpa, no começo. Uma parcela da sociedade, grande da sociedade, reconhece em um atual vereador da Câmara como o único que trabalha na Câmara. Correto? E que aonde estão os outros vereadores que só recebem e fazem falcatrua. E a gente, de repetição em repetição, como diria aquele grande marqueteiro, né, final dos anos 30, começo dos anos 40, Goebbels, uma mentira repetida 1000 vezes acaba vindo na verdade. Sim. O que você tem a dizer para essa população e se esse tipo de atuação parlamentar tem que ser estimulada na sociedade? Eu não podia, você me desculpa, eu não podia encerrar o programa sem te fazer essa pergunta. E eu vou falar uma coisa aqui para toda a sociedade. Quando a gente falou de fazer essa conversa, não é nenhuma entrevista, que na verdade mais uma conversa entre nós, eu fui bem claro para você, como sempre sou bem claro para toda a imprensa que nos procura. Não precisa combinar nada, você pode perguntar o que você quiser. Não pode ter nenhum tipo de, não respondi isso, comigo não tem. A gente, essa pauta eu não aceito. Para mim, tem que perguntar. Primeiro, assim, eu quero dizer que lá não existe somente um trabalho. Cada um faz a sua função. E tem muita gente que trabalha e muito, mas que não utiliza as redes sociais, que não tem esse feeling, né, do dia a dia, essa boniteza de aparecer, né, engrossando a voz, né, de falar que eu sou. Então, assim, esqueçam. O meu pai já me dizia que o homem ele não pode muito se vangloriar, porque as pessoas que ele gostaria com a sua de atingir, né? De atingir, na verdade ele não atingirá, e aquelas que ele atingirá não serão do seu agrado, né? Então nós precisamos saber que o vereador não precisa dizer, não, eu fiz, eu faço, para realmente fazer.
se faz muita coisa sem precisar fazer nenhum tipo de publicidade. Eu faço 3 ou 4 demandas por dia, mesmo estando na presidência, mesmo sem utilizar alguns benefícios que me seriam possíveis. O vereador não recebe a verba indenizatória, tá? Mas não faço publicidade disso. Sim. Eu reconheço a importância dela, reconheço a legalidade dela. Então, eu acho que os vereadores que recebem têm que receber mesmo. Mas não esperem, pelo menos desse vereador, que passa o dia inteiro falando isso, falando aquilo. Eu acho muito mais eficiente eu pegar, por exemplo, a situação de um buraco na rua, situação de um erro na saúde, de uma situação que precisa ser alterada, por exemplo, na área de educação. Sentar lá com o gestor, com quem é responsável e dizer, olha, eu entendo que isso aqui está errado, por isso, por aquilo. Você se preocupa muito mais em resolver a situação do que dar publicidade ao buraco? Não faço questão nenhuma. Não tenho esse ego, sabe? Foi o Manuel que fez. Compreendemos. Manuel Mazzutti Neto, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela entrevista. Bom ano para você de trabalho. Obrigado. Que Deus continue lhe dando sabedoria, né, para entender. A oração de Santo Agostinho dizia: dê-me paciência e vontade de lutar. Paciência para suportar as coisas que eu não posso mudar e vontade de lutar para mudar todas aquelas que eu posso mudar. Um grande abraço, Manuel. Obrigado a você. Quero agradecer aqui a dona Ligiane, que as pessoas não sabem, mas está aqui trabalhando a todo tempo, e a você, Li, e dizer que não importa o estúdio, importa a qualidade jornalística. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Viu? Pica-pau. A gente se vê. Grande abraço, obrigado ao presidente Manuel Mazzutti. Grande abraço a você. Voltamos breve com novos bate-papos, como fazemos rotineiramente aqui, buscando sempre de maneira honesta, limpa, direta, o melhor para a nossa cidade, através do debate de ideias. Tchau, obrigado.